presidente nacional do PCdoB, Renato, quais os desafios do partido nesses 92 anos de luta? Olha, o partido cresceu, o partido se expandiu, né? O partido faz parte de um governo nacional, que isso nunca tinha acontecido antes. Agora, os desafios não diminuem, os desafios sempre aumentam, né? Eu acho que o Brasil mudou nessa última década e os desafios aumentaram, né? Hoje, para nós, o importante é a gente continuar essa linha que foi aberta por Lula em 2003. Porque tem muita gente dizendo o seguinte: não, é necessária alternância. Sim, alternância, mas alternância que vem com uma posição contrária a isso que se abriu a partir de 2003, nós consideramos que o país entraria num certo zigue-zague, né? Ou seja, não pode haver um retrocesso, né? A gente tem que ir adiante. E nós temos defendido que é necessária uma estratégia de desenvolvimento para essa nova fase, etc. Além do mais, é importante dizer que tudo aquilo que é contra ao governo Dilma, que continuou o governo Lula, é permitido em nosso país. Você vê que até a direita, a extrema-direita, as viúvas do golpe militar de 64, até essa gente vem para as ruas. Se acha no direito de dizer o que eles querem, quer dizer, posição extremamente reacionária, obscurantista, fascista, e a imprensa dá destaque a isso. Imagina, tudo aquilo que cria problema, né, ou é contra a presidenta Dilma, contra o governo, é permitido pela mídia, e a mídia dá destaque a isso. Chegamos exatamente a essa situação. Toda essa tentativa de jogar o empresariado também contra a presidenta, etc. Então, numa situação dessa, é importante os desafios diante de nós. Nós temos dito que é necessário a quarta vitória. Essa quarta vitória é para a gente seguir adiante, não é? Nós não podemos voltar atrás. Essa é a opinião do PCdoB sobre esse quadro atual. E no Paraná, qual a ideia, Renato? Qual o objetivo político, eleitoral do partido em 2014 aqui no Paraná? Olha, Ismael, você sabe que o PCdoB é um partido que tem rumo e tem lado, não é? E isso vale para o Brasil inteiro, não é? Evidentemente que em função do nosso campo, portanto, aqui nós nos identificamos mais com a candidatura da Gleisi e do Requião, porque o Requião também é desse campo, não é? Apesar de termos até boas relações com o governador. Então, nós não decidimos ainda, mantemos conversas, né, com a Gleisi, por exemplo, com o próprio Requião, né, e o partido vai levar em conta não só as questões de que eles se identificam e têm posições convergentes conosco, mas é como o PCdoB consegue concretizar um projeto político para o partido, porque o partido precisa crescer, o partido precisa se fortalecer, não é? Aqui no Paraná. E aqui no Paraná o partido vem se remodelando, vem se reorganizando. E nós temos condições, por exemplo, nós temos candidaturas a deputado federal, 3 candidaturas, né? O partido, inclusive, estuda essa possibilidade. Candidatos a estadual, pretendemos pelo menos o partido eleger deputado estadual, federal. E nós vamos exatamente ver entre aqueles que têm convergência conosco, não é? Qual seria a melhor forma e o melhor caminho para o PCdoB aqui no Paraná. Renato, voltando ao tema nacional, a questão agora da ofensiva, da oposição, em cima da questão da Petrobras, da refinaria de Pasadena, que houve um prejuízo, segundo a acusação. Como é que está essa questão? Como é que você vê essa questão, haja vista que o PCdoB dirigiu por muito tempo a Agência Nacional do Petróleo, obviamente depois do episódio. Sim, Como é que você vê essa questão? Olha, essa é uma questão que, ano eleitoral, você sabe que tudo já vem com posições embutidas, não é? A gente nunca pode ter certeza, numa hora como essa, do que realmente aconteceu, simplesmente vendo manchetes de jornal ou o que diz a oposição. Porque nessa hora tudo é exagerado, tudo parte de uma posição já estabelecida, não é? Evidentemente que é preciso apurar essas coisas. O PCdoB sempre defendeu a apuração em casos como esse.
Agora, o que se defende aí é o seguinte, é que foi uma decisão tomada pela Petrobras numa época, num contexto que era necessário fazer isso. E foi um negócio correto para aquela época. Agora, isso tem que ser exatamente visto melhor, apurado, dentro de isenção na apuração, e não você colocar na ótica da disputa política de 2014. Até porque a Petrobras ela segue uma lógica de mercado, né? Claro. Que não foi uma escolha do governo atual, já foi já. Exatamente. A Petrobras hoje é uma economia, é uma empresa de economia mista, ou seja, ela é estatal e privada. Aliás, a maior quantidade de acionistas que tem a Petrobras, em termos de ações, tem mais do que o próprio governo. Né? Então você vê o seguinte, o governo porque é digamos assim, o acionista que tem o maior número de ações, mas somando o número total de acionistas, é mais do que o governo. Inclusive ela tem títulos na Bolsa de Nova York. Né? Então hoje a Petrobras não é estatal pura. A Petrobras é uma empresa de economia mista, estatal e privada. E é isso como você está dizendo, ela tem que seguir também as leis do mercado, levar em conta o mercado de petróleo. E nesse sentido, na época, o que se diz é que foi correto fazer isso. Né? Agora, tem que exatamente apurar corretamente isso para ver dentro da realidade atual se isso ajudou, propiciou meios à Petrobras, mas tem que ser feito com isenção, como eu disse. Renato, tuas considerações finais. Olha, Ismael, é um ano muito interessante porque esse ano nós temos uma disputa muito importante entre a presidenta Dilma e a oposição. Muita gente diz que por que não volta o Lula, se o Lula tem possibilidade legal de ser o candidato. O próprio Lula tem dito não. A Dilma tem se colocado numa posição importante, ela deve continuar sua experiência, terminar sua experiência, é a primeira mulher que vai à presidência da República, e nós acreditamos que o Lula está certo. A presidente é uma pessoa muito séria, honesta, aliás, criticam mais ela pela qualidade dela. Né? Ou seja, é uma pessoa que tem sim, legalmente ela pode ser candidata novamente, e a gente tem que dar continuidade a projetos que são projetos importantes para o futuro do país.